Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje eu vou mostrar como organizar o código que foi usado para implementar a nossa Minimal API nas aulas anteriores. Então, nos vídeos anteriores, nós criamos uma Minimal API chamada Catálogo API no ambiente do Net 6, usando o Entity Framework Core na abordagem Code First, onde nós criamos os endpoints para gerenciar informações de categorias e produtos. Nesta API, nós habilitamos o uso da Open API ou Swagger, de forma a ter uma interface para documentar e acessar os endpoints. Implementamos também a autenticação JWT para garantir a segurança da nossa API. E fizemos isso seguindo o procedimento padrão, onde nós criamos todo o código necessário para incluir os serviços no container DI e registrar o request do pipeline HTTP no arquivo Program da nossa aplicação. Essa abordagem, a princípio, ela pode aumentar a produtividade e nivelar a curva de aprendizagem para quem está iniciando. Mas essa abordagem apresenta também algumas desvantagens. E um dos problemas é que o código no arquivo Program pode ficar muito extenso. Dessa forma, essa simplicidade inicial fornecida pelas Minimal APIs pode levar o desenvolvedor a criar um tipo de aplicação que é conhecida como a grande bola de lama, aonde nós temos responsabilidades misturadas e um código extenso, o que torna o código difícil de entender, de manter e de estender. Então, nós podemos perceber que no estágio atual das Minimal APIs, elas podem ser consideradas como uma opção para criar APIs com dependências mínimas em projetos pequenos, mas elas não são indicadas para projetos mais complexos. Então, no nosso exemplo, nós já temos um código que pode trazer problemas no futuro, mesmo nós não implementando muitas funcionalidades na nossa API. E como nós não queremos trilhar por esse caminho, uma forma de resolver esse problema é refatorar o código e estruturar o projeto para obter um código mais robusto. Para fazer isso, eu vou apresentar a seguir algumas sugestões que nós podemos usar para melhorar a legibilidade e manutenção do código da nossa Minimal API. Dentre essas opções, eu elenquei aqui 5 que são bem fáceis de implementar. A primeira delas seria usar Regions, que é um recurso que te ajuda a visivelmente organizar o seu código, separando o código por regiões. Podemos também usar as funções locais, onde elas deverão ser implementadas após o código app run. Podemos também usar métodos estáticos em classes separadas ou usar métodos de extensão, que vai ser a abordagem que nós vamos usar aqui no nosso exemplo. E também realizar a separação de classes com injeção no construtor. Então nós podemos usar uma dessas sugestões ou uma combinação delas com o objetivo de organizar o código da nossa Minimal API. Então a seguir eu vou mostrar uma forma de como nós podemos estruturar o nosso projeto de forma simples e objetiva. Então o nosso objetivo ele vai ser estruturar o arquivo Program, definindo um código mais enxuto e distribuindo os recursos usados em pastas e arquivos que nós iremos criar no projeto. Aqui nós estamos usando o conceito conhecido como Composition Root, que representa um local exclusivo em uma aplicação onde os módulos são compostos juntos de forma que basta olhar o código que nós vamos entender qual que é o propósito dele. Nós vamos ao final verificar a aplicação desse conceito. Ou seja, nós vamos alterar o código de forma a ter uma Minimal API modular, distribuindo as responsabilidades em módulos separados no projeto. E para fazer isso, eu vou criar métodos de extensão para organizar o código por responsabilidades em pastas e arquivos distintos. Então, na nossa Minimal API, a implementação dessa solução vai ser feita da seguinte maneira. Eu vou criar uma pasta API Endpoints, onde eu vou organizar os endpoints da API. Para isso, eu vou criar nessa pasta 3 classes. Autenticação Endpoints, que vai conter os endpoints para fazer o login, no nosso caso. Categorias Endpoints, onde eu vou definir
os endpoints das categorias e produtos endpoints, onde eu vou definir os endpoints dos produtos. Aqui nós vamos criar métodos de extensão para a Web Application, separando os endpoints em arquivos distintos e assim eu estou separando as responsabilidades, facilitando aqui a manutenção e a extensão do código. Depois eu vou criar uma pasta chamada App Services Stations, onde eu vou organizar os serviços usados na API. Aqui eu vou criar duas classes. A classe Application Builder Stations, onde eu vou definir métodos de extensão para eApplication Builder, que permite definir um mecanismo para configurar o pipeline do request da nossa aplicação. E aqui eu vou definir três métodos. Use Exception Handler para o tratamento de exceção, o Use App Cores, que vai habilitar o cores. Esse foi um recurso que eu não apresentei nas aulas anteriores, mas que uma Web API precisa considerar e implementar. Aqui o CORE significa Cross Origin Resource Sharing, ou compartilhamento de recursos de origem cruzada. Esse aqui é um padrão W3C, que é uma especificação de uma tecnologia que define meios para um servidor permitir que seus recursos sejam acessados por uma página web de um domínio diferente. Então, habilitando o CORS na nossa API, nós vamos permitir que domínios diferentes façam acesso à nossa API. Então, é muito importante habilitar o CORS e eu vou fazer isso aqui nessa classe. E também eu vou definir o método Use Swagger Endpoints, que para definir o registro do Swagger. A seguir nessa pasta eu vou criar a classe Service Collection Extensions, onde eu vou definir métodos de extensão para Web Application Builder, que é um construtor para aplicações web e serviços, e para eService Collection, que vai permitir incluir o serviço no container DI. Então aqui eu vou definir os métodos addSwagger, addAuthentication JWT e addPersistence, relacionada com o serviço do nosso contexto do Entity Framework Core. Então é essa implementação que eu vou mostrar a seguir como foi feita. Basicamente, eu vou implementar os métodos e vou cortar o código que foi definido na classe Program e colar aqui nesses métodos de extensão que eu vou criar. Abrindo o Visual Studio 2022, aqui eu vou mostrar inicialmente a pasta App Services Stations. Então aqui ó, eu criei a classe Application Builder Station e nessa classe, olha, ela é uma classe estática onde eu estou definindo métodos de extensão para eApplication Builder. E aqui eu estou definindo aqui o serviço para tratamento de exceção, ó, verificando o ambiente, para habilitar o CORS, usando instância de eApplication Builder, e para fazer o registro do Swagger. A seguir, na classe Service Collection Extensions, eu defini aqui os métodos para incluir o serviço do Swagger. Aí eu preciso de um Application Builder e em seguida eu faço o registro do serviço ó, no container DI, chamando addSwagger. E aqui ó, eu faço a configuração para dar suporte ao token JWT na interface do Swagger. No método de extensão addAuthentication JWT, eu estou configurando aqui a validação do token JWT usado na nossa aplicação, incluindo o serviço de autorização também. E no método de extensão addPersistence, eu estou usando a instância de Web Application, obtendo a string de conexão, registrando o contexto como serviço e também registrando o serviço do token. Então, esses seriam aqui as duas classes que contêm os métodos de extensão relacionados aos serviços da minha aplicação. E aqui na pasta API Endpoints, eu criei três classes, ó, Authentication Endpoint, são métodos de extensão para Web Application, ó, onde eu tenho uma instância de Web Application e eu defino aqui o endpoint, no caso aqui, para fazer o login. E se eu precisasse de algum outro endpoint aqui de autenticação, eu definiria aqui nessa classe. A seguir, defini a classe Categorias Endpoints, onde eu tenho aqui a definição dos endpoints para categorias, no método estático Map Categorias Endpoints, que é um método de extensão para a Web Application. Então, todos os
endpoints de categorias estão definidos aqui. Olha, o post, o get, o put e o delete. E finalmente, produtos endpoints, onde eu criei um método de extensão map produtos endpoints e defini os endpoints para produtos, o map post, get, put e delete. Então, com essa separação, o código do nosso arquivo program ele ficou assim agora, olha. Eu consigo visualizá-lo aqui e olhando, eu uso o Web Application, ó, e usando a instância aqui do Web Application, que é o Web Application Builder, eu registro o Swagger, defino a persistência, o CORS, a autenticação JWT, aí eu dou um build e aí ó, eu defino os endpoints, obtenho o ambiente, verifico se eu vou fazer o tratamento da exceção conforme o ambiente onde eu estou executando, defino o registro aqui dos endpoints do Swagger, habilito o CORS e defino a autenticação e autorização. Então esse código aqui, como foi falado, ele ficou mais legível, mais fácil de entender, de estender e de manter. Aqui nós estamos usando aqui o padrão Composition Root, onde aqui nesse único local eu estou apresentando os módulos aqui que juntos eu consigo visualizar e entender o que o meu código está fazendo. E é fácil eu acessar. Por exemplo, acessar aqui a AD Persistent, eu vou aqui em Go to Implementation, ó, ele vai lá na minha implementação. Então, com isso, nós organizamos o código da nossa Minimal API, separando as responsabilidades, usando aqui essa abordagem, facilitando assim a manutenção e a extensão do código. Então, essa é uma das formas de fazer isso. Existem outras abordagens, dependendo da complexidade do cenário, mas eu creio que ficou claro e também ficou patente como nós conseguimos organizar o código de maneira a tornar aqui agora o código do nosso arquivo program muito mais fácil de manter e de estender. Então vamos agora fazer um teste aqui na nossa API, ver se está tudo funcionando mesmo, né? E confirmar aqui a nossa implementação. Então está aqui a nossa API, os endpoints. Vamos fazer um login aqui com o usuário padrão que nós definimos, né? Macorati e a senha não sei, cerquilha 123, vou executar. Olha aqui, ó, ele me gerou o token JWT. Antes de usar o token, vamos tentar acessar aqui get categorias, olha, para retornar todas as categorias. Esse endpoint está protegido, ele vai me retornar um 401. Então agora que nós geramos o token, eu vou utilizá-lo aqui na minha API, usando a interface do Swagger. Para isso eu incluo o token, ó, iniciando com a palavra bidder, espaço e informando o token. Clico em Authorize, clico em Close e agora se eu retornar aqui, ó, para o endpoint get categorias, onde eu tinha anteriormente obtido 401, agora eu gerei o token, vou mandar executar, ó, ele me retorna as categorias. E eu poderia continuar testando todos os endpoints. Vamos dar um get em produtos aqui, ó, ele vai me retornar todos os produtos. Então assim vimos que o nosso código continua funcional e agora nós temos aqui um código mais robusto. Então até a próxima semana, se Deus quiser.